Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de cidadania e civismo do 7º ano. Eu sou o professor Marlon, é um prazer estar junto com você. Junto conosco nessa aula tá aqui a Jéssica, dê um oi para ela. E nós vamos juntos conversarmos sobre os significados e os sentidos da vida. Portanto, criança, pegue lápis, caderno, caneta. Sim, anote muitas das informações que nós vamos conversar aqui para que você possa continuar aprendendo e que você possa praticar o que nós vamos conversar. Combinado? Materiais apostos aí, tudo certinho? Então, nós vamos iniciar a nossa aula porque nós vamos ver que precisamos aprender através de um processo estruturado que una autoconhecimento, planejamento e prática. Autoconhecimento, ou seja, identificar nossos potenciais, nossos interesses, nossos sonhos, aprendermos a nos conhecer, é um pouco do que nós vamos conversar nessa aula e você vai vir conosco. Como eu me identifico e como eu sei quais são os meus propósitos de vida? Sim, como eu me vejo, como eu sei quem eu sou, como eu sei o que eu quero para a minha vida. Como o autoconhecimento pode me ajudar a construir um projeto de vida, projetar minha vida, fazer um planejamento do que eu vou desenvolver ao longo da minha vida. Para isso, eu preciso de autoconhecimento, me conhecer. Isso é importante, é sobre isso que nós vamos conversar nessa aula. E para a gente começar, você provavelmente já ouviu falar sobre selfies. Sim, você já fez a sua selfie com o seu aparelho celular ou já viu pessoas fazendo selfies. Selfie nada mais é do que um autorretrato. É uma fotografia que uma pessoa tira de si mesma. Um autorretrato, né? Uma selfie de si mesma. As redes sociais, aliás, elas popularizaram muito as selfies. Não só as selfies. As redes sociais, elas popularizaram muito essa ideia de nós expormos a nossa vida. Sim, expor o que estamos fazendo, pensando, comendo, com quem estamos, o que pensamos sobre qualquer assunto. As redes sociais ampliaram essas oportunidades de exposição própria. E na grande maioria das vezes, nós expomos a nossa vida porque queremos expor, não porque alguém pede, alguém nos obriga, nós queremos expor a nossa vida. Mas, antes de expor a nossa vida aos outros, nós conhecemos sobre nós mesmos? Antes de que os outros vejam quem nós somos, nós conseguimos nos enxergar? Você consegue se enxergar? Você consegue se ver? Se conhecer antes de expor quem você é para os outros? Esse é um exercício super importante. Eu me conhecer antes de que os outros saibam quem eu sou, eu preciso saber. Isso é extremamente importante. Quem sou eu? É uma pergunta inquietante. Já fez essa pergunta? Quem sou eu? Quem sou eu? Essa é uma pergunta que pode tirar o sono da gente muitas vezes. Então, nós devemos nos conhecer, nós devemos ter um processo aí de conhecimento que vai se ampliando ao longo da vida, de maneira que fique muito mais fácil reconhecer habilidades, qualidades, sentimentos e emoções nas nossas atitudes. Conhecer melhor a nossa personalidade. Conhecer a si mesmo ajuda a entender com clareza e objetividade como você é. Como são as escolhas que você faz? O que acontece ao longo da sua vida? Você consegue enxergar isso de uma maneira muito mais fácil se você se conhecer. Por que eu faço aquilo que eu faço? Por que eu sinto dessa maneira que eu sinto? Quando você se conhece, isso fica muito mais tranquilo. Assim, fica mais fácil lidar de maneira coerente com o que você acredita e ser melhor para quem você é. Tá? Quem você é, quando você se identifica, você se entende de maneira melhor, se apresenta melhor para o mundo e se conhece internamente. Você se resolve de uma maneira muito melhor. Quem sou eu? Sempre procure responder e entender essa pergunta. Para saber qual é o seu propósito de vida, é necessário que você tenha consciência de quem você é e de como você se relaciona com os outros e com o mundo. Então,
Quando falamos em propósito de vida, em que você quer fazer para a sua vida, você precisa primeiro se conhecer e depois de se conhecer, como você se relaciona com as outras pessoas ao seu redor, como você se relaciona com o resto do mundo, isso é super importante. Você provavelmente já viu aquela frase também, fulano não se enxerga, a pessoa não sabe quem é. Olhar para si mesmo, perceber características e oportunidades de melhoria também é muito importante. Então, cuidado para alguém não dizer isso para você. Fulano não se enxerga, ou seja, aquela pessoa não se conhece. Você precisa se enxergar, você precisa se conhecer e verificar ainda oportunidades de melhorar sempre. Sempre temos algo a melhorar, sempre temos algo a produzir de melhor, a produzir algo mais positivo. Então, se enxergar é fundamental para isso. E aí você vai melhorar a sua relação com os outros e com o mundo. O ser humano, aliás, ele transita entre esses dois aspectos. Ele sempre está transitando entre o individual e o social, o mundo, os outros. O aspecto social é quando o ser humano tem necessidades, tem sonhos, tem interesses, tem motivações. Você conhece as suas necessidades, os seus sonhos, os seus interesses, as suas motivações? Esse é o se enxergar, é o se conhecer. Você transita dentro de você mesmo. E transitar também no aspecto social, que se relaciona com a sua família, com os seus amigos, com a sociedade. É como você enxerga o mundo e como você se coloca no mundo. Você sabe de que maneira você se relaciona com os seus amigos, com a sua família, com a sociedade? Você sabe quem é você no mundo e como você se coloca no mundo? Sim, são perguntas difíceis, complexas, que dão trabalho. Dão, mas é fundamental que a gente procure se conhecer. Um exercício então para você pensar sobre o seu propósito de vida. Quem é você na vida? Que tipo de atividade te faz esquecer do tempo? Ou seja, que a ideia é entender o que te dá prazer de fazer. Quando você está fazendo aquilo, o tempo passa que você não vê e aquilo te dá um prazer de fazer. O que você gosta de fazer? Se conhecer. Ainda, como você se imagina no futuro? Por exemplo, quando tiver 30 anos. O que você se imagina? Como você imagina que será? Estará fazendo o quê? Você vai mudar sua personalidade? Como você se imagina? Ou seja, aqui são questões para você pensar sobre como você é hoje e como você estará num futuro, por exemplo, com 30 anos de idade. O que te dá prazer hoje e o que você fará no seu futuro? Responde aí que a gente já volta.
o exercício de se conhecer, ele deve ser frequente na sua vida. Porque algumas características, habilidades, qualidades suas podem ir mudando, podem ir se aprimorando ao longo da vida. E essa tarefa para você realizar é um pouco para você ajudar você a se conhecer. Então, atividades prazerosas e fazer planos para o futuro, isso ajuda a desenvolver o seu autoconhecimento. Você identificar o que te dá prazer, o que você gosta de fazer e você também pensar no seu futuro. Dessa maneira você está se conhecendo, sabendo quem você é hoje e o que você projeta para a sua vida. É importante traçar um caminho, pensar em meios de colocar os seus interesses em prática, traçar um plano. Isso é extremamente importante. Então, você colocar no papel, colocar na sua cabeça e começar a desenvolver esse plano que é traçado para a sua vida. Mas, para fazer isso, você precisa saber quem você é. Quem eu sou? O que eu quero? O que me dá prazer? O que eu gosto de fazer? O que eu quero fazer? Isso também é uma atividade para você se conhecer. E, por falar em construir a sua vida, você provavelmente já ouviu falar em biografia. A palavra biografia tem origem no idioma grego. Tem a palavra bios, que seria uma tradução como vida, e grafê, algo como escrita. Ou seja, biografia significa escrita da vida. Trata-se de uma narrativa dos acontecimentos da vida de uma pessoa. Então, escrever uma biografia é você escrever narrativa de acontecimentos na vida de alguém. É a escrita da vida de uma pessoa. Essa história, ela pode ser narrada por alguém ou ela pode ser narrada por nós mesmos, quando nós contamos a nossa própria história de vida e, nesse caso, ela se transforma numa autobiografia. E é claro que para você escrever sobre você mesmo, você precisa se conhecer. Para você contar sobre sua própria vida para os outros, você precisa se conhecer, saber quem você é, contar o propósito de determinadas ações na sua vida. Então, autoconhecimento, você já reparou, é extremamente importante para projetar sua vida e para fazer avaliações da sua vida. O ser humano é complexo. Todas as questões que nós já falamos nesta aula, você já percebeu a complexidade do ser humano e vai muito além disso. O autoconhecimento, ele estimula o desenvolvimento da consciência, estimula o questionamento das atitudes, ele estimula o fortalecimento das qualidades e a promoção da autonomia. Quanto mais você se conhece, maior liberdade você tem para agir, para justificar as suas ações, maior liberdade você tem de ação. O que torna o ser humano complexo é algo chamado subjetividade. Olha essa palavrinha, subjetividade, que é formada pelas crenças e pelos valores individuais, subjetivos, únicos meus, e se relaciona às experiências e histórias de cada um. Suas crenças, os seus valores, o que você valoriza, carrega consigo, as suas histórias, as suas experiências, tudo isso formado, tudo isso junto, forma algo que nós conhecemos como subjetividade. Cada pessoa tem as suas experiências, suas histórias, suas crenças, seus valores, portanto, é algo aí que forma quem você é. Você, um ser subjetivo. Portanto, é complexo estudar o ser humano, cada um vai ter características diferentes do outro. A subjetividade, ela se constrói desde os nossos primeiros encontros com a família, com os amigos, com a escola, ou seja, os relacionamentos que nós estabelecemos ao longo da vida ajudam sim a formar a nossa subjetividade, porque é nesses encontros que nós vamos ter experiências, histórias, vamos desenvolver valores, cultivar os valores que já temos. Então, nesses encontros com o outro, nós formamos muito do que nós somos. Por isso, a subjetividade está sempre em mudança ao longo desses encontros da vida. E isso dá ao ser humano a capacidade de se transformar, fazer escolhas e definir as mudanças que deseja. Então, estamos sempre em mudança e conhecendo nós mesmos, nós conseguimos traçar que mudanças desejamos para a nossa vida. E isso acontece muito através da nossa subjetividade, das experiências, valores, crenças que nós temos na vida.
Um exercício para você, então, pensar em tudo isso que nós conversamos. Compor uma autobiografia, escrever a nossa própria história, é um exercício interessante para o autoconhecimento e a elaboração de um projeto de vida. Por quê? É necessário analisar as experiências vividas no passado e no presente para vislumbrar oportunidades de futuro. Escreva então uma autobiografia, analisando o seu modo de ser, tentando perceber mudanças, qualidades, suas características. Um pequeno texto resumindo, pensando aí nesses pontos que a gente colocou e a gente já volta. Escrever uma autobiografia, e aqui, é claro, num tempo reduzido, mas você principalmente analisar como é o seu modo de ser, como você se comporta nas situações,
pensar na sua vida, o que você fez em várias situações, perceber mudanças, como você se comportava uma época atrás e como você é hoje, perceber suas qualidades, suas características, elas mudaram? Elas são as mesmas? Como você avalia o seu processo de desenvolvimento pessoal? Uma autobiografia vai ajudar muito a você entender isso. Então, assim você vai conseguir ter mais elementos para se autoconhecer, identificar seus potenciais, identificar seus interesses, identificar os seus sonhos. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu consigo projetar a minha vida. Eu consigo pensar no meu futuro, nos meus sonhos, como eu vou realizá-los. A partir das características que eu tenho, como eu vou conseguir chegar onde eu quero. Mas eu preciso me conhecer para saber o caminho que eu vou seguir para chegar até o meu alvo, até o meu destino. Aliás, fazer esse exercício de autobiografia pode ficar mais interessante ainda para você. Porque essa pergunta aí, você conseguiu realizar uma autobiografia? Não sei se você já ouviu falar do Museu da Pessoa. Conhece esse museu? Dá algumas informações sobre ele. O site do Museu da Pessoa apresenta um espaço em que você pode compartilhar a sua história de vida. Você pode compartilhar a sua biografia. Além do relato escrito, você ainda pode gravar um vídeo ou gravar um áudio. Não precisa necessariamente escrever. Você pode se filmar ou você pode gravar a sua voz contando um pouco da sua vida. Você também pode conhecer, claro, a história de outras pessoas, milhares de brasileiros. Então, acesse o site do museu que está na sua tela, museudapessoa.org. Acesse, lá você pode, esse mesmo exercício que você fez nessa aula, colocá-lo lá, para que outras pessoas possam te conhecer e você conhecer a história de outras pessoas, aprender com outras experiências. Isso pode se tornar muito interessante para você. Acesse aí uma grande dica. O que nós vimos nessa aula? Construir a nossa identidade leva tempo, não é de uma hora para outra, mas ela já começa a ser moldada desde os primeiros relacionamentos que nós desenvolvemos. O autoconhecimento, ele estimula a busca por nossas qualidades e pelos pontos que nós temos ainda a melhorar. Todos temos algo a melhorar. A análise das experiências vividas no passado e no presente auxilia a vislumbrar oportunidades de futuro. Então, devemos traçar um plano para chegar até o futuro, mas precisamos conhecer a nossa história no passado e no presente para isso. Galera, vamos ficando por aqui nessa aula. Boas práticas para você, bons estudos. Tchau, povo!